De mãe para mãe, vai começar seu podcast sobre birras. O Chega de Birra Cast. Chega de Birra! Bem-vindos a mais um episódio do Chega de Birra Cast. Eu sou Eliana Costa. Eu sou Jamile Tupinambá. E hoje, atendendo a pedidos, quem está de volta? Roberta Langa. Vocês pediram e ela voltou. Eu voltei! Vocês foram influenciados aí, viu? Vocês ouviram aí o Volta Beta. A galera colocou. Tá sendo boa influência aí, viu, Roberta? Amei, eu tô amando, gente. Segue aí no hashtag Volta Beta, Volta. Fica, Beta! Fica. Agora é outro, hein? Eu tava conversando com a Roberta nos bastidores e eu achei interessante, né? Um caso que aconteceu na escola, que vai ser um tema bem interessante, né? A gente refletir sobre isso e que, sem querer, a gente reproduz esses padrões, né? De forma não intencional, já aprofundando nesse tema aí. E eu quero que você conte a história aí primeiro do que aconteceu com sua filha Maria. Oi, gente. Bem, eu acho que a gente ainda segue se curando, né? Porque quando acontecem esses episódios assim, alguma coisa fica, né? Fica o aprendizado, mas dói bastante, a verdade é essa. Mas a situação que aconteceu pontualmente com Maria, vou falar de uma forma resumida, mas assim, a gente vinha passamos por viroses lá em casa, né? E aí Maria voltou para a escola, né? Tava bem e tal, aí retornou. E nesse retorno, ela se sentiu mal na sala, sentiu vontade de ir ao banheiro, mas começou a sentir medo também, porque falavam que da professora, tal, a Pro era a Pro brava, né? A Pro mais autoritária. A Pro mais autoritária, e aí essa Pro já tinha sido Pro do irmão, e o irmão já tinha fama, né? Já tinha fama. E aí o irmão uma vez falou que o menino estava passando mal e ela não deixou o menino ir ao banheiro e o menino vomitou na sala, aquelas coisas que a gente sabe que acontece, um vai passando pro outro. Enfim, mas nisso Maria também vivenciando ali no dia a dia dela, ficou nervosa e ela me contando, me relatando isso, né? E aí ela falou, respirou, ela falou, mãe, eu tava me tremendo até assim, mas eu respirei e fui pedir para ir ao banheiro. Quando ela pediu para ir ao banheiro, não tinha papel higiênico. Eles têm um esquema na escola que eles liberam, né? Quando a criança vai ao banheiro. E a professora falou, Maria, vai lá e pede. Falou a pessoa para pedir. Mas, assim, não trouxe aquele olhar para ver o que estava acontecendo com Maria. Mas Maria foi. Quando ela foi, ela procurou já a pessoa da secretaria. Quando ela foi pedir, ela, nervosa, né? Começou a chorar. Porque eu acho que até o a gente, né? Quando a gente tá... Eu acho que ela já estava com medo e a tensão foi tão grande. Tudo vai potencializando, né? E nisso que ela começou a chorar, quem acolheu ela na secretaria logo ligou pra gente, né? E aí eu logo falei com meu esposo, que estava mais perto, para buscá-la e mandaram pegar o material de Maria em sala. Que mandaram pegar o material de Maria em sala, isso foi Maria me trazendo quando chegou em casa. Maria chegou em casa, eu falei, filha, vai tomar um banho pra gente ver. Eu fui acolher Maria naquele momento também. E aí, nisso, Maria voltou, né? Ela trouxe esse relato pra mim dessa seguinte forma, eu dei uma pausa só pra entender, né? O que ela trouxe pra mim. Quando ela tomou esse banho em casa, ela chegou e falou assim, mãe, hoje quando eu estava passando mal na escola, aconteceu uma coisa muito estranha. Aí eu parei, o que foi, Maria? Ela, quando foram buscar minhas coisas na sala, que foi pedido, a professora desceu, que ela foi informada que eu ia para casa. E eu chorando lá na secretaria, a professora desceu e virou para mim e me chamou, né? Chama pelo sobrenome, é Suela. Suela, engole o choro. Primeiramente, engole o choro. Aí, quando Maria falou isso para mim, eu falei, não, pera, filha, realmente, filha, tá estranho isso, né? Como assim? Mãe, quando ela falou isso pra mim, aí que eu chorei mesmo. Eu falei, claro, minha filha, né? Aí no momento eu falei, aí porque que bom, naquele momento eu também, ao mesmo tempo que, né, veio aquela, a gente fica furiosa, você ainda mais mãe, vendo uma criança naquela situação, mas eu fiquei, assim, satisfeita porque ela
ela entendeu que aquilo que não estava errado. Não era respeitoso. Não né? era respeitoso. Mesmo ela se tava sentindo estranho, mal, como ela disse. mesmo ela se sentindo Ela não mal, ouve ela isso em percebeu. casa. Então isso não é normal E para a ela. conversa da gente ter, né? Que eu sempre trago isso para a gente se expressar, ainda mais a gente vê tanto da mulher, da menina, né? A gente trazendo tanta coisa hoje em dia da mulher, né? Que a mulher não silenciar, ou engolir, né? É o respeito. Reprimida, né? A mulher mais reprimida. Né? Exatamente. E aí ela falou, mãe, aí que eu comecei a chorar. Gente, nisso, olha, pra gente não se estender, foi... lógico que, primeiramente, eu logo fui reportar para a pedagoga, né? Para a coordenadora da escola, o que havia ocorrido, e ela falou, né? No momento ela acolheu, que ia conversar com a professora para ver o que tinha acontecido, enfim. Mas, porém, Maria... Não foi só aquele episódio, né? Isso para Maria demorou para ela digerir. Marcou, né? Marcou, porque é um momento que a criança está ali precisando ser acolhida. E Até eu a lembro- gente, quando passa por isso, você é adulto, você já sente. Imagina, Maria, aí foi um feriado, eu falei, vou deixar ela relaxar aqui no outro. Ela falou assim, mãe, eu não quero ir para a escola. Eu não quero olhar na cara da professora. Ela falou assim. Eu, na hora, falei, Maria, minha filha, realmente eu no seu lugar, eu também queria olhar para cá. Porque a pessoa fala uma coisa que você não gostou, você vai demorar um tempo para processar. Né? Você pode até ali perdoar, entender e tal, que era um problema com a outra pessoa. Mas imagina a criança. Mas passou-se aquele feriado, aquele tempo, Maria em casa se divertindo com coleguinhas ali. Quando chegou no dia de voltar para a escola, Maria começou a ter enjoos matinais. Eu falei, meu Deus, será a virose que voltou? Será que a gente já pensa em algo físico, né? E aí? Mas aí o pai levava e Maria chegava lá, chorava, não sei o quê, voltava para casa, ela melhorava. Não dava muito tempo. Falei, eita, o negócio tá ponto. Aí acendeu um outro alerta. E eu fui de novo levar aquilo para a pedagoga. E fui ali juntamente. E nisso, me comprometi também a ver a parte física, né? Fui a médica, a pessoa que acompanha a Maria, mas ela examinou Maria e pediu exames e tudo, e constatou-se essa parte. Você vê que bagunça emocional, que é, né? E que vai para o físico, porque ela estava ali, ela somatizou aquilo e ela começou a repelir aquele momento da escola que Maria sempre amou estudar. Gente, ela ama, mas não é aquela criança, às vezes, que... né? Não, ela sempre amou. E teve um momento que eu precisei ir à escola. Marcou, citou com a professora, mas só que eu falei, Maria, não, eu vou lá na escola com você. E era a aula da professora, né? Falei, mamãe vai conversar com ela, minha filha. Eu vou te levar lá, a gente vai entender isso e tal. E conversei com a professora. E tem gente que acha comum, né? Esse engole o choro, acha que não vai impactar tanto na criança. Por isso a importância do cuidado das nossas palavras. Porque às vezes essa professora, ela foi educada dessa maneira de naturalizar, de ouvir muito o engolir choro, né? Na verdade, é o que ela tá querendo, é que a criança parasse de sofrer. Verdadeiramente, ela não queria o mal da criança, que ela engolisse o choro. Ela só queria... não quero que você sofra, né? Quero parar com sua dor. Não quero parar com... Eu quero parar com o seu sofrimento, com sua dor. Mas aí ela usa o termo tradicional que ela sempre escutou, né? O engole o choro. E isso soou estranho para Maria, porque ela estava com dor, estava com virose, estava passando mal, enjoada. E naquele momento ela merecia acolhimento e veio, né, uma rispidez na palavra que causou o estranhamento dela. Então, é o cuidado com a palavra, porque às vezes a gente passa algo que verdadeiramente não é nossa intenção passar. E principalmente professores que lidam com várias crianças e vários tipos de educação. Então, não é educação que valoriza a educação humanizada, a disciplina positiva, né, que está melhorando, se curando, como você já começou trazendo, né? Que a gente está tentando, porque a gente também tem essa herança cultural, a gente também viveu, né? Somos frutos de uma educação tradicional. Do cala-boca, né? Cala Daquela boca, coisa engessada. engole né? choro, para de chorar, isso é besteira, né? Como você Caiu, falou. levanta, foi nada não. Não doeu. Não foi nada não. Não doeu. Então, a gente está se curando dessas entranhas do tradicional. Então, quando a gente consegue espelhar isso para a nossa criança, conseguir perceber, é realmente uma vitória para a gente, mas a gente percebe o quanto estamos engateando nesse processo de aprendizagem das emoções e de uma comunicação assertiva nos desafios do dia a dia.
Porque às vezes a gente acha que esse choro dela é uma birra. Ah, ela tá chorando porque tá de manha. Não é um sofrimento, é uma manha. Eu não vejo um motivo para chorar, porque a gente ainda tem isso. A gente está numa época que acha que tem que ter motivos plausíveis para mim. Plausíveis para mim, Então, para você chorar. Porque o seu motivo ralou o joelho, que besteira. Não é motivo para choro. Não é um motivo que seja para você e para mas é referência para o julgador que acha que não é motivo. O interessante é que também pode se pensar assim, porque falou isso, a menina não quis ir mais para a escola, não quis mais olhar na cara da professora, achar que é um mimimi, né? Como a gente ouve A criança falar aí. mimada. Essa criança é Exatamente. mimada. Só que o que acontece é que ela é uma criança que ela não é educada nesse formato de mandar engolir o choro, de colocar em um castigo. Então, ela já foi estranho para ela. Então, futuramente, hoje a Maria é de 9 anos, mas quando for a Maria de 19, de 20, ela vai saber se impor quando uma pessoa chegar para ela e disser para ela, talvez não seja mais engole o choro, mas seja uma outra, né, uma outra frase, uma outra palavra, ela vai saber se impor e dizer, não, comigo você não fala desse jeito. Comigo tem que me tratar com respeito. Me trata com respeito. Então, a gente fazer esse link é importante. Porque hoje podem dizer, 9 anos, dando uma moral dessa para criança, não quer ir para a escola, ver A mãe não tem o que fazer, não, para ir para a escola Porque intervir. Os professores hoje não podem nem falar um falar engole choro. nada. Mas né? imagino Mas que você quando a vai gente falar. faz esse link, aí é que você vai ver a importância da criança entender hoje que não é aceitável falar com ela desse jeito, né? Eu costumo dizer que o que acontece na infância não fica na infância. Então, Exato. mais do que as palavras em si, a gente Já tem que já ele pensar... esquece, é criança. Exato. Né? Tanta E coisa não que a gente- esquece. Não. Né? É ali que está se formando as conexões neurais que a gente vai levar para a vida toda. E as consequências vai cobrar lá na frente. Né? A gente vai ser um adulto que vai ter vergonha de falar em público. Porque ela falou ali na frente da turma, houve um engole choro, não vai querer mais se posicionar. Então vai ter uma vergonha. Se a gente deixa... Porque eu chorei, porque eu manifestei minha emoção. Eu vou ter que me segurar, você ali se sentindo mal, você não vai pedir ajuda? E por Até outro isso. lado, a mesma coisa. Se ela vivesse em um ambiente acostumada com esse processo de engole o choro, Pra não muitas demonstra as são emoções, normal. lá na frente, ela vai entender que aquilo é normal. Se envolver em um relacionamento tóxico, né? Não sendo respeitada nas suas emoções, nos seus querer, nos seus pensamentos. Não, mas se lá na minha infância era assim, se minha casa era tratada assim, se na escola era tratada assim, então é normal ser tratada assim. E aceitar futuramente. E eu vou te falar, e a gente, quanto mãe, né? Vamos acolher agora a parte mãe que recebe isso. Mesmo eu tendo toda a experiência, porque a gente está sempre aprendendo, né? Ainda mais na área da educação. Mas mesmo você já tendo vivenciado inúmeras situações, quando você está ali como mãe, gente, olha, eu vou falar. Quem não engoliu também o choro fui eu, porque eu vou te falar. E quem me acolheu, eu não posso nem falar, gente, que eu ainda choro. E não, o mais bonito que quem me acolheu ali no momento que eu fui, porque a gente tá ali, você é mãe, você tá ali forte, né? Eu vou acolher, eu vou falar com a minha filha e vou passar tudo aquela para ela. Eu vou lá falar com a professora e tal. Mas tem um momento que a gente também quer ser acolhido, né? E quem me acolheu nesse momento foi Rafael, meu filho. Gente, eu entrei pro quarto dele, sentei assim, ó, sentei. Aí, o que foi, mãe? Eu falei, ai, filho, mamãe não tá aguentando isso que aconteceu com sua irmã. Mas... Aí ele pegou, ele me abraçou. Aí eu falei, gente, olha, eu tô criando... nesses momentos você fala, não, é um homem, é o que eu falo também, um homem que chora, que não engole o choro, porque um homem, não tem essa que o homem não chora, que o homem chora, e eu acho muito interessante isso, ver, que eu acho que é uma troca, a família não é aquela hierarquia, eu tô lá, pai, mãe lá em cima e filho, não, e eu chorei, ele me abraçou, e ele me acolheu ali, aquilo eu precisava, nem o marido, que é quando a gente fala, que você falou no episódio da mãe, né, que eu quero mãe, às vezes os filhos, eles vendo, a gente tendo essa troca, é tão bom quando você vê, que você recebe esse acolhimento já desde cedo, né? E isso a gente vai superando junto, né? E isso traz uma prova de que não tem idade para você receber acolhimento.
Não. É algo atemporal, né? E que não tem idade. Você pode ser idosa, né? Uma avó, uma tia, uma mãe. Assim como a gente acolhe as demandas emocionais da criança, a gente também precisa e se sente bem quando recebe esse acolhimento. Então, o E eles se acolhimento... sentem tão bem, né? Quando eles veem que ajudaram, assim, a gente... Eu vi que meu filho depois se sentia tão assim... a importância que a gente dá, né? A gente trocar esses papéis, né? Eu acho que a troca de papéis, às vezes, elas acontecem e são necessárias, né? Para essa construção familiar. E mais alguma consideração aí, engole choro? Eu quero saber se você que está ouvindo aí esse podcast, que está assistindo, se você já ouviu essa frase, ou se você já falou, mas nunca pensou sobre isso, né? Nunca refletiu sobre os impactos do que quer dizer esse engole o choro, né? Engole o sentimento. Porque a gente percebe o sentimento sempre como bom ou ruim. A alegria é boa, a raiva é ruim, né? A tristeza é ruim. Então a gente vai impedindo esse sentimento e tentando viver o que mostra uma vibe de Instagram, né? Ah, minha vida é perfeita, minha família é perfeita, da margarina, todo mundo se dá bem, todo mundo se ama, mas tá com aquela máscara para não mostrar o verdadeiro sentir. Exato. Então quando a gente, né, acolhe o nosso sentimento de perceber, tá, tô triste, por que eu tô triste? E começar a se conhecer, às e vezes não se culpar, né? Porque às vezes, ai, minha família Sem tá todo julgar. mundo bem, tá tudo coisa, mas por que você tá assim chorando? Mas, pô, acolher esse momento também, nem que seja uma TPM. Exato, às vezes tem um Né, motivo, acontece, né? Às vezes precisa. a tristeza é uma comunicação, dizer, ah, você está infeliz com o seu trabalho, ah, você não tá gostando da vida que você tem, você quer agir diferente, né? Você quer se tornar uma pessoa melhor, você quer começar uma dieta e não consegue. Às vezes são coisas que quer comunicar pra gente um movimento, uma ação. E se a gente distrai, silencia, engole, a gente não aprende com esse sentimento que tá ali querendo comunicar algo pra gente. Às vezes não, é só uma TPM, a gente só quer um chocolate mesmo e tá tudo certo. Chorar um pouquinho. Ai, tô... E tá bom. Mas às vezes a gente precisa olhar e dizer, tá, quer Entender o que comunicar. tá acontecendo. E abraçar esse sentir, né? Abraçar essa raiva, né? Que são só sentimentos passageiros que vêm e que vão. Eu queria só fazer um adendo, assim, porque às vezes a gente falou sobre a situação da professora, né, para não ficar assim, poxa, não é julgando, a gente foi esse exemplo, mas assim, eu fui até a escola, né, conversei com a professora e a fala que eu busquei ali levar também um pouco da minha vivência em sala, me colocar no lugar dela também, como a Jamile trouxe ali, eu trouxe ali da vivência de cada um, mas o foco foi o quê? A minha conversa foi o quê? Eu não vim aqui para saber quem disse o quê, eu vim aqui para a gente acolher a criança em questão, que é Maria. Então, eu quero que o aprendizado fique para você, para mim, para Maria, do que ocorreu, mas que agora a gente acolha a criança que está aqui em questão. Então, assim, a gente buscar sempre essa parceria com a escola, né? Porque muitas vezes a gente veste a capa da mãe e vai lá, acaba com a professora, quem nunca, né? Mas, claro, existem os erros, existem, né? A pessoa tá ali num mau momento, ela recebeu aquilo, né? Ela não... o Lio, acho que já falou em algum episódio também, a gente tá sempre ali, você tá sempre se atualizando, né? Da educação, do que for na profissão, né? Mas eu digo justamente sobre isso, né? O choro incomoda o adulto, na verdade, o choro da criança incomoda o adulto porque ele toca em algo muito profundo Aquela dentro criança dele. ferida, né? É a criança ferida. E por isso que, às vezes, se torna insuportável, né? Ensurdecedor esse choro da criança ali naquela professora. E às vezes ela não tem ferramenta de como agir, ela não sabe acolher, porque ninguém acolheu ela. Então ela não sabe chegar... Como eu posso te ajudar? Quer um abraço, quer uma água, quer falar com sua mãe? Tá chorando de saudade? Eu também tenho saudade. Né? Na época de acolhimento escolar, às vezes validar, eu também sinto saudade da mamãe, você também tá, né? Eu entendo, pode chorar com saudade da mamãe, mas quando você tiver com saudade da mamãe, abraça a Pro. Eu tô aqui, ó, por você, pra você. Olha que diferença do que esse engole também, do que engole esse choro. Então é isso, espero que esse episódio
tenha tocado também profundo em vocês, como tocou na gente. Quero agradecer a presença de Roberta Langa em mais um episódio aqui do Chega de Birra. Lio, alguma consideração? Sem palavras. Sem né? palavras. Gente, mas eu tenho sempre uma consideração, porque eu sempre venho causar aqui. Olhe bem, não sei se você vê, mas eu também tô querendo. Vamos botar um hashtag do sorteio? Olha que xícara linda! Ó, de mães para mães, seu podcast sobre birra. Vira aí, eles não viram não, vira aí pra Cadê? ver. Tá Vira cheio de batom a de câmera. linho, porque linho é da boca Ai. vermelha. Aí, ó. Ó, o batom Que da linho. Se lindo. você também quer saber a cor do batom de linho, ó. É Aí lindo. você gostou da caneca, quer também? Comenta aqui que vai que a gente faz um sorteio, né, Lio? É, sim. Vai, se vamos fazer um promove sorteio, aí. promover um Você sorteio. garota propaganda. Quando chegar em quantos inscritos. Vamos bater Então uma é meta aí. Quando chegar em quantos inscritos, pra gente fazer um sorteio. É, Eu vamos já quero chegar a minha, aí. hein? Pede a sua. Vamos chegar em 500 inscritos aí, a gente faz um sorteio. Ó. Bora, ajuda compartilhando aí. E vamos nessa. Obrigada pela presença e pela paciência de chegar até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.